Eu já iniciei a gravação. Obrigada, Gustavo. Imagina. Ana, eu posso. Quem falou? Que é tanta gente. Nádia, Nádia, você faz pra gente, por gentileza, então? faço. Obrigada. Já podemos? Querido Sim. e amado Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome, nesta noite abençoada. Gostaríamos, ó Pai, e pedimos com todo o nosso amor que a Ana seja intuída pelos bons espíritos e que nós aprendamos tudo o que ela nos disser e a gente possa pôr em prática em nossa vida diária. Jesus amado, te amamos do fundo do nosso coração. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Nádia. Pessoal, vamos dar continuidade, então, aqui ao nosso estudo do livro dos Médiuns. Há 2 semanas atrás, né? No último estudo, estudamos apenas a contracapa. Vocês lembram? Né? Quem não esteve presente pode rever o vídeo. Né? Estudamos somente a contracapa, ou a folha de rosto. Agora nós vamos ver o sumário, tá? E fazer alguns apontamentos sobre algumas ideias principais que norteiam os capítulos e o livro dos médiuns, tá bom? E como sempre, né, aquele que quiser comentar, tem um tal Gustavo aí para nos auxiliar no chat, só levantar a mãozinha, né, ouvir o Gustavo explicando ali no início para algumas pessoas, ou abrir o áudio e falar, tá bom? Eu preciso que vocês participem também. Bom, pessoal, estão vendo aí a apresentação, né? Está aparecendo para todos, né? Sim. Parece pequenininho, né? Sim. Mas depois o material vai ser compartilhado. Pessoal, nós temos o sumário, tá? Esse sumário já é da versão nova, né? De 1862, que é a tradução da obra. Nós temos 4 capítulos na primeira parte e 32 capítulos na segunda parte. Então, quando a gente vai estudar um livro, quando a gente vai tentar ver qual foi a estrutura que o autor, né, ou que os autores aqui quiseram, a gente precisa fazer essa análise do sumário. Né? Lembra que eu falei? A gente tem que ler o livro assim, não escapar nenhuma folha. Todas as folhas são importantes, o sumário também, tá? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos, né, esse sumário aqui é retirado dessa obra aqui da FEB, mas os capítulos e os nomes, né, a tradução não muda muito de um tradutor para outro, tá? A ordem dos capítulos, ela tem que ser respeitada, e também a tradução, né, do que seriam esses capítulos. Então, nós vamos hoje estudar um pouco como o Allan Kardec organizou e por que ele estruturou dessa maneira o nosso índice ou o nosso sumário. Então, nós temos aqui, né, nós temos aqui um sumário grande, né, ó. Ele dá 4 páginas, na verdade, né, e tudo isso, pessoal, tudo isso que a gente vai estudar. Tá vendo aquele último capítulo ali sobre o vocábulo espírita? Este capítulo é que ele pegou, lembra daquela obra que veio um pouquinho antes do livro dos médiuns, que são as noções práticas? Está aqui, ó. Está inserida, né, onde ele reformulou, lembra que nós estudamos, onde Allan Kardec, ele reformulou e acrescentou até mais palavras para a ciência e para a filosofia espírita. Então, está ali naquele capítulo sobre o vocábulo espírita. Agora a gente já sabe, né, a história desse capítulo aqui exatamente. Então, vamos ver como que ele estruturou esta primeira parte. Essa primeira parte, que ele mesmo chamou de noções preliminares, a gente pode dividir os capítulos para a gente estudar de uma forma melhor, né, e escrever. Vai escrevendo assim, pessoal, para quem tiver o livro, ó, tá vendo que o meu está todo rabiscado, os meus livros estão todos rabiscados. Vai escrevendo assim. O primeiro e o segundo capítulo, a gente pode colocar que o Allan Kardec relembra muitas das coisas que ele... Lembra que uma das intenções da obra que ele estudou lá na Folha de Rosto era trazer um complemento ao livro dos Espíritos? Aqui
nesses 2 capítulos iniciais da primeira parte, ele relembra bastante questões que ele já colocou, que ele já abordou, e acrescenta as questões sobre o que é o espírito, como que o espírito se manifesta, e algumas palavras-chave, né, que norteiam o espiritismo como um todo. Então, podemos dizer que no primeiro e no segundo capítulo da primeira parte, o Allan Kardec, né, e os espíritos vão trazer para a gente os fundamentos, a começar pelo nosso objeto de estudo, né, os espíritos. Espíritos, faltou ali um ponto de interrogação, pessoal. Depois do espíritos, é uma pergunta, o título é uma pergunta. Ou a gente pode encontrar também como, essa minha outra tradução aqui, tá como existem espíritos. Vocês também podem encontrar com essa frase. Mas quer dizer a mesma coisa, né, a mesma pergunta. Então, aqui ele vai apresentar os fundamentos. Depois que ele apresenta os fundamentos, traz o objeto de estudo, colocando o espírito como objeto de estudo, retoma aquele conceito de princípio inteligente que ele aborda na primeira parte da obra do livro dos Espíritos. E ele já vamos colocar assim, essa premissa maior. Depois ele vai falar sobre quais são os tipos de fenômenos que os espíritos eles provoquem, como que a gente deve interpretar. Nunca de uma forma sobrenatural, ou seja, que ele vai dizer de maravilhoso e de sobrenatural, não tem nada, que aí nós já estamos no segundo capítulo. Né? Aqui, nesse segundo capítulo, ele vai estabelecer as leis. Quais são as leis que eu vou tratar o meu objeto de estudo? Que eu já sei que é o espírito. Então, quais são as leis? É neste capítulo aqui que ele vai apresentar para a gente. Depois que ele apresentou o objeto de estudo e estabeleceu as leis que regem esse objeto de estudo, vamos para o método de ensino. Né, que a gente pode colocar que é o terceiro capítulo, né, o penúltimo capítulo dessa primeira parte, que vai ser do método. Como que eu estudo esse objeto de estudo? Será que eu tenho que partir da experiência ou da teoria? Qual é a melhor forma? Né? Ele indaga isso, ele faz uma pergunta retórica, né? nesse capítulo, que nós depois, não hoje, né? Mas a gente vai ter apenas encontros para estudar cada um desses capítulos, que é essa nossa proposta, né? É o estudo da obra. Aqui a gente só está fazendo uma análise do que seria o sumário, o nosso índice, mas o que ele vai dizer aqui? Ele faz essa pergunta, né, como eu estava falando. Como que eu observo esse fenômeno espírita? Eu já sei que os fenômenos são produzidos pelo meu objeto de estudo, que são os espíritos. Eu já sei que, já pelo segundo capítulo, ele já me apresentou as leis. Quais são as leis que regem esse objeto de estudo? Agora, como que eu aprendo? Todo o espiritismo, todo esse conjunto de ciência e de filosofia, no capítulo do método. Depois, ele vai apresentar, vamos comentar um pouquinho hoje sobre os sistemas. O que seria esse capítulo? O que esse capítulo dos sistemas? Que a gente pode dizer que ele vai apresentar os tipos de teorias, algumas sérias, algumas não sérias, ele é bem crítico em algumas teorias, você vai perceber quando a gente for estudar mais a fundo este capítulo, onde o Allan Kardec ele vai falar assim, olha, os fenômenos espíritas, eles podem ser observados, né, através de vários métodos, né, o método espírita é através de vários métodos, e a partir desses métodos eu vou obter várias premissas diferentes, ou seja, várias teorias diferentes que ele vai chamar de sistemas. Nós vamos entender isso ainda hoje um pouquinho melhor, depois, como eu falei, né, a gente vai ter alguns encontros só para falar de cada capítulo de forma individual. E a segunda parte, né? A segunda parte da obra, que ele vai falar que são as manifestações espíritas, que é a parte mais numerosa, né? Ou seja, na primeira parte ele apresentou o quê? Ele apresentou os fundamentos.
Agora, na segunda parte, onde eu já sei quais são as teorias e qual é a teoria que o Espiritismo, o sistema que o Espiritismo, o método que o Espiritismo vai ter de análise desse fenômeno, ou seja, desse objeto de estudo, ele vai analisar todas as manifestações, ou seja, todos os fenômenos espíritas apresentados até a época, tá? E ele vai ter o cuidado dos capítulos iniciais, dar o fundamento teórico primeiro desses tipos de fenômenos. Quais são os fenômenos? Como que eu posso interpretá-lo? Quais são as vias mediúnicas? Quais são os tipos de manifestações mediúnicas? Quais são os tipos de comunicações mediúnicas? Então, ele vai primeiro teorizar, ele vai trazer, é como se fosse aqui um segundo fundamento, só que da segunda parte. Ele faz isso até o 1º e o 9º capítulo. Depois a gente pode perceber que para cada capítulo ele vai trabalhar um tipo de comunicação, que como ele está ali na nossa apresentação, ele vai dividir em manifestações físicas e inteligentes. Então ele primeiro apresenta uma teoria e depois ele vai trabalhar com essa teoria, né? Porque lembra na nossa folha de rosto o que ele prometeu para a gente? Que ele ia entregar o quê? Um guia prático também para os médiuns e os evocadores. Se ele vai apresentar esse guia prático, ele também tem que me dar a teoria e ele também tem que me dar esse alicerce prático de como que eu vou desenvolver, né, a minha faculdade mediúnica, que é o sonho de todos os médiuns, né, saber, né, de forma prática também como que eu desenvolvo e como que eu mantenho a minha faculdade mediúnica no sentido saudável, né, que ele vai falar quais são os parâmetros, quais são os caminhos que eu, enquanto médium, tenho que seguir. Lógico que isso ele já vai estar fazendo no final, nos capítulos finais, né? Então, ele vai falar das influências do meio, né, ou seja, no meio onde o médium está inserido, dos tipos de comunicações, dos tipos de sociedades espíritas, que hoje a gente chama de grupo mediúnico. Ele vai dar vários exemplos, né, ou seja, nos apresentando realmente como esse guia, o que ele realmente o que ele prometeu para a gente lá desde da folha de rosto, né, da contracapa. E como que a gente pode resumir, né, essa segunda parte, porque é muita coisa, né, são 32 capítulos, não daria para a gente falar nessa hora e meia que a gente tem de estudo, né, a nossa proposta de hoje é apenas trazer, mais ou menos como fizemos lá no livro dos Espíritos, trazer um panorama bem geral e teórico da obra. O que é essa segunda parte? Lembra que quando a gente estudou as questões didáticas do livro, a divisão didática do livro dos Espíritos, e falamos que ele está dividido em 4 partes, né? E a gente deve lembra que eu falei assim, olha, gente, essa segunda parte da obra, né, que ele vai chamar de mundo espírita, essa segunda parte é onde a gente vai ser extremamente importante para a gente, para o nosso estudo do mediúnico, que é o que nós estamos fazendo. Então, o que fala essa segunda parte? Ele, lógico que ele não vai retomar, lembra que eu falei que o Allan Kardec ele não gosta de ser repetitivo, então ele não vai retomar todas as teorias no pé da letra, como ele já fez na segunda parte do livro dos Espíritos, isso já estava escrito, já estava posto, era nossa obrigação estudar. Inclusive, ele fala isso na obra, né? Ele fala, ó, se você não leu o livro dos Espíritos, para e vai ler primeiro para depois continuar a leitura do livro dos Médiuns. Então, se ele também nos prometeu que seria uma continuação do estudo, é o que ele faz nessa segunda parte, só que muito mais, ele aprofunda muito mais. O que seria isso? Né, ele vai estudar como que os espíritos, né, como esses espíritos que é o meu objeto de estudo, né, o espírito como meu objeto de estudo, como que ele intervém ao mesmo tempo no mundo corporal e no mundo espiritual. Então, se ele parte do princípio que os espíritos existem, né, é a minha premissa maior, é a minha base, é o meu ponto de partida, isso eu já sei desde a primeira parte da obra. E aí, nessa segunda parte,
eu vou ver, através desse tipo de manifestações físicas inteligentes, como que isso se comporta agora de forma prática, no mundo corporal e no mundo espiritual. E as duas palavras-chave, né, da obra, né, ou seja, os espíritos e os médios que se comunicam entre si. Como que isso se estabelece? Né, então ele já estabeleceu as leis. Agora nós vamos estudar a execução dessas leis que está o tempo todo interagindo, tanto no mundo corporal e no mundo espiritual. Então, é isso que ele entrega, né? Ou seja, essa grande fatia do bolo aqui da obra é o que ele vai fazer, né? O que ele nos promete, o que ele faz nesta segunda parte da obra. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida ainda sobre a divisão estrutural do sumário? Ninguém? Então tá bom. Oi? Não. Nenhuma dúvida. Tá bom, então vamos seguir. Gustavo, se tiver alguma questão no chat, que às vezes eu não consigo acompanhar, você me avisa, tá? Não, claro, eu estou Aí acompanhando você... aqui. Eu Tá aviso bom. sim, fica tranquilo. Tá bom, obrigada, Gustavo. Eu procurei, tá, principalmente, assim, trazer algumas questões nortes da obra, né, como eu falei, não tem como a gente abordar tudo, né, uma obra tão densa, abordar tudo em uma aula só. Por isso que a gente tem esse grupo de estudo, né, se propõe, né, a gente está se propondo a estudar a obra em vários dias, né, não só hoje. Então, aqui eu vou trazer só alguns pontos, algumas anotações que a gente pode fazer, tipo assim, que fosse um grande resumo da obra, né, como fosse um grande resumo da obra. Então, para a gente até servir, né, esse estudo de hoje como um incentivo, né, para a gente, poxa, como a obra é legal, né, para a gente poder caminhar com mais tranquilidade ao longo de todos os nossos estudos. No primeiro capítulo, né, lembra daquele primeiro capítulo onde o Allan Kardec e os espíritos vão trazer para a gente os fundamentos, né, o primeiro capítulo da primeira parte, que eu falei, lembra que começa com esse título, Há Espíritos, né? Então, o que o Allan Kardec vai dizer? Que para que eu possa estudar a ciência espírita, né, eu tenho que partir de algumas premissas, né, ou seja, isso não é a ciência espírita, isso é qualquer conhecimento científico e filosófico. Para que eu possa fundamentar e para que eu possa teorizar, eu tenho que ter meus pontos de partida. Né, ou seja, eu tenho que estabelecer esse objeto de estudo, que a gente tem vindo falando em todos esses encontros, e eu tenho que, a partir desse objeto de estudo, estabelecer essas premissas. Então, qual é a minha premissa maior? Que sem ela, eu não posso construir o espiritismo, sem ela eu não posso construir nenhuma teoria. É a própria existência dos espíritos. Tá? Então, o Allan Kardec fala, se você crê, né, aliás, se você não crê na existência dos espíritos, aí qual é a corrente filosófica que ele estava debatendo? O materialismo. O materialismo, exatamente. Então, ele estava debatendo um materialismo. Então, ele fala, olha, para quem ele está trazendo aqui a discussão? Pelo menos os espiritualistas. Né? Então, ele está trazendo para a discussão e afastando todo o cético, né? O cético é aquele pensador, vamos colocar assim, né? Que ele não admite que a gente possa conhecer, por isso o ceticismo. Eu não admito que o espírito ou que nenhuma consciência possa vir a obter a verdade, um conhecimento, por isso o cético. Ou o materialista, aquele que não admite nada além da matéria. Pode falar, Neide. Falando que igual o Condé, né? Exatamente. Total, o materialista, igual o Pondé. Muito exatamente. Materialista, se diz filósofo, né? Isso que me chocou muito. Sim, né? Muitos, né? É uma corrente filosófica, o materialismo, o ceticismo. Sim. É uma corrente filosófica. Mas ele é arrogante e soberbo mesmo. Sempre foi. É da personalidade, né? Mas vamos segura um pouquinho essa questão do Pondé, que a gente ainda vai falar sobre ele. Mas já está caminhando, né? Vocês começaram a entender, porque eu coloquei aquele vídeo, exatamente isso. Então, eu tenho que partir do princípio que pelo menos exista
né? Eu não preciso ainda saber o que seria esse objeto de estudo, como é que se comporta. Por enquanto, eu só estou preocupada em estabelecer a existência, a minha premissa maior, aquilo que eu não posso refutar, aquilo que eu não posso mudar, ou seja, que é a crença, a admissão crer que a alma exista e que pelo menos existe algo além do corpo, né? Ou seja, pelo menos que eu estou afastando aqui qualquer teoria materialista no sentido assim que eu não possa admitir nada além do corpo. Então, se eu admito, né? Então, a partir do momento que eu admito que pelo menos a alma exista, ou seja, que existe algo além do corpo, eu ainda não estou botando uma definição ao espírito, assim como Allan Kardec fez, tá? Aqui, por enquanto, eu só estou admitindo que há uma alma individual que não morre junto com o corpo físico, ou seja, que ela vai ter uma vida além da morte, além do seu corpo físico. Então, a partir do momento que eu admito que a alma existe, por consequência lógica, eu tenho que admitir que ela difere do corpo físico. Afinal, quando há o fenômeno da morte do corpo físico, o corpo físico é o único que fica aqui, né? E a alma, ela tem uma existência diferente. Então, logo, a alma e o corpo físico são instâncias diferentes, então são de natureza diferente. E se ela sobrevive, né? E se ela se torna, ela é uma alma individual, ela vai gozar de um outro atributo, que é a consciência, né? A consciência de si mesmo, que é uma alma, como diz, né? As comunicações estão aí para nos dizer, os espíritos nos trazem sofrimentos, alegrias, né? E de forma individualizada. Então, eu tenho que partir do princípio que há uma alma, né, que é diferente do meu corpo físico e que tem consciência de si mesmo. Então, nesse primeiro capítulo, o Allan Kardec vai estabelecendo todas essas premissas aqui. Pode falar, Nádia. Ana, então não seria o primeiro livro a dar para um leigo, por exemplo, o Pondé da Vida, porque parte-se do princípio que há espíritos, mas tem gente que não crê. Sim, como obra inicial de estudo, né, como vimos em estudos anteriores, o livro dos médiuns, ele não pode ser o primeiro a ser lido, né? Deve-se começar pelo livro dos Espíritos ou aquele livro que é o Espiritismo. Se a gente for seguir essa ordem de estudo, né? Se eu quero convencer alguém sobre uma teoria, então eu tenho que estabelecer primeiro qual livro que eu vou indicar para essa pessoa, seja o Pondé ou qualquer outro ignorante, no sentido assim, de ignorar, de não saber, tá? Sobre o Espiritismo. Então, qual a primeira obra que eu indico? No mínimo, a pessoa tem que aceitar que existe, ou, na verdade, né? Sim, e na verdade, o Allan Kardec, ele está retomando isso aqui, mas ele já disse com outras palavras, desde o texto introdutório do livro dos Espíritos, né? Ele já mesmo coloca, ele fala, olha, se você é materialista, né, eu estou traduzindo, ele não escreve exatamente assim, né? Mas ele quer dizer o seguinte, se você é materialista, se você nem admite a existência da alma, não tem mais o que a gente discutir. Né? Eu respeito a sua opinião, você respeita a minha, mas você admitindo uma alma, né? Você admitindo uma alma, você já traz essa pessoa para a discussão. Aí sim, né? Aí sim a gente pode estabelecendo as premissas que vão derivar dessa minha sentença máxima, né? Ou seja, eu tenho que ter um ponto de partida. Eu creio que, ou seja, eu estabeleço a existência, eu comprovo, melhor dizendo, né? Vamos mudar o verbo de crer. Eu comprovo a existência dos espíritos através de comunicações, através de experimentos, e estabeleço esse como objeto de estudo, de investigação científica e filosófica, e a partir disso eu vou teriorizando, né? Eu vou construindo uma teodiceia, ou seja, que é uma teoria sobre Deus, eu vou estabelecendo as leis que regem o mundo da matéria e o mundo espiritual, mas tudo isso só derivou porque eu parti de um princípio inicial, que é a existência dos espíritos. Né? Então, por isso que, de forma irônica, podemos até dizer, o título do livro, né? Há espíritos,
né? Lógico que eu tenho que admitir isso, senão eu não construo, né? Senão eu não posso fazer espiritismo, eu não posso fazer nenhum pensamento, nenhuma filosofia, nenhuma ciência espírita. Então, primeiro aqui, só tô crendo que há uma existência, estabelecendo que há uma existência além do corpo físico, né? Há algo além, né? Ele ainda não se desenhou como princípio inteligente da criação aqui, né? Então, ele vai se desenhando ao final do texto, desse capítulo. Mas nessa parte inicial, ele só está estabelecendo como ponto de partida. Tá bom? Ótimo. Mas para a gente indicar um livro para alguém, pessoal, sempre a gente indica o que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos, né? E lógico que quando a gente tem que indicar o critério, olha, esse aqui é um livro de estudo, é um livro de ciência, né? Tem que indicar, né? Tem que, muitas vezes, ensinar como a pessoa deve ler o livro, né? Então, como a gente estuda, a gente tem que repassar. Mas nunca indicar começar pelo livro dos médiuns ou começar pela Gênese, né, que são obras muito densas, assim. Então a pessoa não vai conseguir acompanhar e tirar, como diz Allan Kardec, sistemas equivocados, né, justamente porque ela não cumpriu o método de ensino direito, entendeu? Eu tenho um ponto de partida, a gente tem que ir caminhando até para ter essa construção certa, né, do que o Allan Kardec e os espíritos aqui querem passar para a gente. Então, voltando aqui, pessoal, então o espiritismo, né, demonstra que as almas, elas povoam, elas ocupam, tanto o mundo material quanto o mundo espiritual. Então, eu estabeleço, né, e coloco vamos colocar assim, como minha premissa máxima, como aquilo que eu não posso tirar, né, porque senão cai por terra todas as outras premissas, todas as outras teorias que derivam deste objeto de estudo. E além de estabelecer a sua existência, ou seja, para que eu possa estabelecer a sua existência, eu tenho que buscar a sua causa. Né? Se algo existe, né, filosoficamente, cientificamente, eu tenho que ter uma causa. Lembra da lei de causa e efeito, da onde deriva a lei de causa e efeito que a gente tanto estuda, que a gente tanto fala. Então, eu tenho que ter uma causa, ela tem que derivar de alguém, tem que ter criado este espírito, né? Sendo ele o princípio inteligente, sendo ele algo além, né? Não importa qual corrente espiritualista que eu vá estabelecer aqui, mas eu tenho que ter uma causa. Esta causa é Deus. E uma é uma consequência da outra, ou seja, o espírito é uma das consequências dessa causa primeira, que o livro dos Espíritos já nos deu essa definição, que veio de Deus. Então, Deus é outra premissa máxima, é outro paradigma, que eu não posso tirar, né, é uma outra carta no baralho, assim, né, que eu não posso tirar, porque senão eu perco o jogo ali. Né, como eu coloquei ali, né, a base de todo o edifício espírita. Eu acho que até coloquei aqui, por exemplo, ó, a base, né, de todo o edifício espírita. Então, a existência de Deus e a existência da alma, tá? Se para uma decorre da outra, de forma lógica, se eu for pensar de forma lógica, se eu estabeleço a existência da alma, essa alma tem que ter um criador, essa alma tem que ter uma causa primária. Essa causa primária, vamos chamar de Deus, né? Aquele que cria, né? Porém não é criado, ou seja, ele é a causa primária de todas as coisas. Então, como Allan Kardec, ele mesmo colocou essas premissas, né? Aliás, essas questões chaves aqui, né? Ele colocou, se a gente crer em Deus, credes em Deus, né? Você crê que você tem uma alma, que não, você crê que tendes uma alma, e você crê que essa alma sobrevive após a morte do corpo físico, né? Então, se a gente responder, como coloquei ali, de forma negativa, né, ou pelo menos colocar em dúvida, é uma negação. Né? E se eu responder não para qualquer uma dessas perguntas, porque uma tem uma consequência lógica da outra, se eu responder não para uma dessas perguntas, todo aquele meu edifício, né, que é esse aqui, ele
vai para o chão, ele cai por terra, né? Aí toda a ciência, todo esse conjunto aqui, ele não consegue, ele não tem estabilidade, ele perde a sua estabilidade. Então a existência da alma e a existência de Deus, aqui, já entendida por nós, né? O Allan Kardec não vai retomar o conceito de Deus, porque ele já falou sobre isso, né? A gente está retomando aqui só para a gente conseguir entender, né, como causa primária aqui, se Deus aqui é concebido como a causa primária. Então, se eu responder, como eu coloquei ali, não, né, se eu averiguar, né, que né, a gente faz essa pergunta ao nosso, né, a pessoa que está dialogando com a gente, né, se ela responder não para uma dessas perguntas ou ficar em dúvida, né, já cai no campo dos céticos e do materialismo. E a gente não pode, né, ou seja, se eu respondo não, se ele não crer em Deus, ele não tem competência argumentativa, né, ou não crer na alma também, não tem uma competência argumentativa nem para criticar o espiritismo, né, porque não pode, né, para que eu possa fazer uma crítica séria, como diz o Allan Kardec, eu tenho que estudar de forma séria todo esse edifício, né, o que ele propõe, não só no livro dos médiuns, né, mas com todo esse Pentateuco, com todas as obras, né, as 5 obras que a gente, pelo menos as 5 obras básicas que a gente tem estudo. Alguma questão, pessoal? Então, estabelecemos aqui o nosso edifício, né, que é a existência da alma e a existência dos espíritos. E afastamos todas aquelas correntes, deixamos de lado todas aquelas correntes que pensam o contrário, ou seja, que são céticas, que são materialistas. Essas não têm diálogo, não tem como a gente dialogar com elas, né? Não tem como a gente dialogar com elas. E elas também, né, o materialismo, Allan Kardec faz isso, ele fala muito sobre o materialismo na conclusão do livro dos Espíritos. Ele fala assim, mesmo aqueles que se dizem céticos e materialistas, eles também não provam o contrário. Eles não podem não crer na existência de Deus, por exemplo, mas também não conseguem provar a sua não existência, né? O não Deus, vamos colocar assim de forma lógica. Não consegue provar o não Deus, né? Então, eles também, ou seja, isso enfraquece eles, né? A gente eles não tem como eles também driblar com a gente. Pode falar, Neide. Seu microfone tá sem áudio. Não terão como argumentar. Se eles não provam que não há existência de Deus, como é que eles vão provar? Como é que eles vão argumentar isso? Não é mesmo? Kardec colocou muito bem isso. Exatamente. Não tem, porque se ele tem outro objeto de estudo, ele tem outra preocupação, Deus não é uma preocupação para ele mesmo. Né? Então, aliás, muitos nem estão preocupados em provar ou não deixar de provar que Deus existe, apenas eles estabeleceram outras premissas. Para a gente aqui, Deus não existe, e eu vou decorrer deste conhecimento outras premissas. Mas o Allan Kardec, né, como por ser, o espiritismo também por ser uma filosofia espiritualista, né, além de, como ele gostou de dizer, uma corrente espiritualista científica, mas não deixa de ser espiritualista, porque todo aquele que crê que há algo além do corpo físico já está, né, já engloba como espiritualista. Também ele discute isso no livro dos Espíritos, né? Daí a importância da gente ler com bastante calma, né, a conclusão, a introdução, ele é bem rico esses textos, onde ele vai debater, né, um espaço que ele tem para debater com aquele que está lendo e se torna um contraditor, né, um debatador, um opositor do espiritismo. Você quer falar? O que quer falar? Sei que alguém tinha levantado a mão. Bom, então vamos continuar. Agora, outro ponto, né, que a gente também falou sobre o sobrenatural. Então, eu já tenho todo aquele meu edifício, né, que é a existência de Deus, a existência da alma, e agora, agora o que o Allan Kardec aqui vai fazer? Ele vai estabelecer as leis. E ele vai dizer o seguinte, olha, não é porque quando eu vou analisar um fenômeno,
né? Quais são as leis que eu estou levando, né, junto comigo, ali na minha bolsinha? Quais são as leis que eu estou, as minhas lentes, vamos colocar assim, melhor dizendo? Quais são as lentes, quais são as leis que eu estou colocando, que eu estou usando para analisar aquele fenômeno? Né? Então, por exemplo, vocês vão lembrar, isso aparece até no filme, quando Allan Kardec está analisando as mesas girantes, né, e ele coloca lá na própria Revista Espírita, dizendo, se você for analisar o fenômeno querendo achar algum nervo, algum cérebro numa mesa, você está usando as leis erradas. Né, você não vai chamar um biólogo, um médico, né, que seja para poder ver se a mesa ela tem algum cérebro, ela tem algum órgão ali, algum nervo que faça com que ela mexa, com que ela escreva e assim por diante. Então, você está usando o cientista errado, você está usando as leis erradas, né? Então, não é porque os fenômenos não possam ser explicados com as leis das ciências já estabelecidas, que elas vão ser consideradas como algo maravilhoso ou sobrenatural. Né? O que a gente tem que entender aqui com o sobrenatural? Tudo aquilo que ainda não teve explicação, tudo aquilo que aparece maravilhoso e eu não consigo explicar pelas leis, não consigo explicar por nenhuma outra ciência aquele fenômeno. Né? Então, foi um dos primeiros apontamentos que o Kardec viu, né? Olha, isso aqui não é sobrenatural. Né? Não é porque eu não sei, não é porque eu sou ainda ignorante que isso não exista. Né? Ou seja, não é porque eu não sei analisar, eu não tenho as lentes corretas, né, os óculos corretos para analisar tal fenômeno, que ele não tem uma causa. Ou seja, a causa ainda está desconhecida, porque eu ainda não estabeleci as leis para analisar esse fenômeno. Então, como Allan Kardec colocou, muitos fatos, muitos fenômenos foram tidos sobrenaturais porque faltava explicação, porque não tinha, né? Então teve um grupo, isso aqui é maravilhoso, outros mais críticos, isso aqui é sobrenatural, né? Então ele vai dizer, olha, todos os fenômenos que derivam dos espíritos não é sobrenatural, né? Então ele vai decorrer sobre isso, onde a gente vai estudar depois os capítulos de forma mais trabalhada, tá? Porque, como eu falei, a gente só está percorrendo de forma assim, andando bem rapidinho, só para a gente conhecer mais ou menos os capítulos. Então, o que ele vai dizer? Muitos, né? Ele coloca assim, ele é bem ácido no livro dos médiuns, em algumas partes, né? A gente percebe que isso é bem do Allan Kardec, muitas vezes. Ele vai falar assim, olha, se criaram um monte de crenças em cima de fenômenos, muitos abusos também de pessoas que abusaram de alguns fenômenos por má fé, criaram tanta coisa. Ele falou assim, olha, que isso se tornou, palavras que ele mesmo colocou ali, se tornou ridículo. Né? Então, por tudo isso, ou seja, está uma bagunça, né? As pessoas fizeram uma salada, as pessoas não tiveram paciência, alguns, né, logo negaram, viram o fenômeno, por exemplo, da mesa girante, né? Porque a gente está aqui no século da mesa girante, né? Então, aquele fenômeno, e falava, isso aqui é fantasioso, isso aqui é maravilhoso, né? Mas não tiveram a paciência, né? Lógico que, como nós estudamos, era o Allan Kardec, esse homem, né? O escolhido, né, pelo Espírito de Verdade, a poder, né, a ter olhos de ver os fenômenos de verdade. Mas ele mesmo critica isso, olha, é muito mais fácil, né, a gente colocar ou como sobrenatural, ou como maravilhoso, ou muitas vezes criticar, do que em vez de ir lá e pesquisar e tentar fazer uma ciência disso, né? Então é por isso que ele fala, olha, que ele vai falar assim, olha, a gente vai aqui no livro, vamos demonstrar e vou comprovar que de sobrenatural não tem nada. Né? E depois ele vai dizer, ele vai trazer vários pensamentos da época para a gente ver como que pensavam, né? Outros tipos de pensamento que serão nos sistemas, né?
Então, ele vai falar assim, olha, aqui a gente não vai falar de todas as histórias, né, fantásticas, imaginação criadas pelo povo, né, ele não entra tanto em detalhes, senão a obra não ia ter fim. Né, então ele coloca algumas para poder exemplificar, algumas, né, e a maioria, muitas delas está em textos avulsos, né, da própria Revista Espírita, onde ele recebe, onde ele coloca, né, as pessoas escrevendo sobre os fenômenos através de cartas, onde ele coloca a carta da pessoa e o comentário, logicamente, de acordo com a orientação da própria equipe espiritual. Então ele fala, olha, tem muita coisa que é imaginação. Né, tem muita coisa, tem muitos fenômenos que realmente não é um fenômeno espírita sério. Então, a gente não vai abordar tudo, não compete aqui a gente abordar todas as histórias, tudo aquilo que ele estava recebendo. Né? E outro ponto nesse capítulo que ele fala também, né? E julgar, ele fala assim, julgar o espiritismo, né? Ele fala assim, julgar o espiritismo pelos fatos que ele ainda não admite, né, porque o espiritismo não admitiu todos os fatos como fenômenos espíritas, vamos colocar assim, né? Ele analisou uma boa parte delas e está aqui na obra, mas muitas delas elas foram descartadas, né, porque não era fenômeno espírita, era outra coisa. Então, ele falou, olha, se você for, né, admitir tudo e colocar no nome, né, julgar o espiritismo por todos os fenômenos que se apresentam com a roupinha de fenômenos espíritas, é da prova de ignorância, tá? Né, então, nas próprias palavras do Allan Kardec, tá? Alguns termos, assim, ele mesmo escreve isso. Depois ele vai falar assim, olha, o espiritismo é muito mais do que a análise de fenômenos e de a gente só estudar as categorias, né? Ele vai falar das consequências morais oriundas, né? As consequências morais que o espiritismo estuda, oriundas desses fenômenos espíritas. Né? Não é o que está lá na terceira parte da obra, então ele retoma sobre isso, né? E todas essas consequências morais formam, sim, né, toda a filosofia e uma ciência que reclama, ele fala que precisa de um estudo sério, não se aprende o espiritismo brincando, ele diz isso, né? A gente não aprende nenhuma ciência, muito menos o espiritismo de forma leviana, brincando assim, né? Se a gente quer saber realmente quais são os fenômenos que o espiritismo adotou, e como que isso se procedeu, eu tenho que fazer um estudo sério, perseverante e aprofundado. Tá? Então, ele já descarta, quase que uma patada isso que ele dá em nós, né, que estamos lendo. E ele colocou, né, que o espiritismo não pode considerar qualquer um como seu crítico. Para você se tornar crítico de um crítico de uma teoria filosófica, de uma ciência, de uma corrente de pensamento, eu tenho que antes ter feito aquilo que está ali no ponto 7, ó. Ter feito um estudo sério, ter feito um estudo aprofundado, para que eu possa vir a ser um crítico de categoria, vamos colocar assim, né? Ele estudou o objeto de estudo, ele percorreu todos os caminhos que Allan Kardec colocou como estudo, como método de ensino do próprio espiritismo. Ele leu todas as mais de 20 obras que o codificador colocou para nós como estudo, não só as 5 obras, né? Então, é aí que entra, né, Neide, como você falou agora do Pondé. Né, nessa crítica que eu lembrei quando estava escrevendo o nosso estudo, e lembrei desse diálogo, né, do Pondé com o Cosme Massi, né? Então, o que o Pondé ele apresentou ali para a gente, para quem já viu o vídeo, ele demonstra ser um crítico sério nesse sentido aqui de Allan Kardec? Não, pelo contrário, ele demonstra. Debocha, né? Ele Oi, pode falar. É Tânia que está falando, ele debocha até, né? Ele não a postura dele, né? Qualquer estudo, qualquer coisa de espiritismo, ele não conhece e debocha até, né? Exatamente. Eu estou muito infeliz. Então, não só de debochar, ele demonstra o quê? Desconhecimento. Ele não demonstra, ele não pareceu total, a ignorância. A ignorância. Pode falar, Nádia. Então, e ele também entra em contradição, porque ele faz uma escolha pelo candomblé sem argumentação, né? Entende? Sem
saber o que está falando. Né? Tá bem Porque raso, né, a observação bem dele, raso. né? Então, ele já fazendo uma escolha, quer dizer, não sabe nem de um nem de outro. Exatamente, né? Era isso. Era exatamente isso que eu ia falar. Quer dizer, ele falou que não acredita no espiritismo, que não leva a sério o espiritismo, mas, ao mesmo tempo, diz que ele se simpatiza mais com o candomblé. Ué, então, na realidade, me deu uma vontade de responder também. Dá, né? É para provocar mesmo, né? A impressão que dá é assim, que ele está assim, no tempo das mesas girantes, está vendo tudo, os dois como uma diversão. O outro é mais interessante, entendeu? Porque tem ritual, por isso, como ele falou, né? Ele citou as igrejas católica, evangélica, o candomblé, porque tem rituais que o espiritismo não tem, quer dizer, eles mostram coisas, assim, maravilhosas, né? É aquela coisa maravilhosa que nós estamos acabando de estudar, os fantásticos, né? E no espiritismo não mostra essas coisas. Então, para ele, ficou não interessante. Exatamente. Olhando isso aí também, eu fiquei olhando ali e falei assim, ele só queria se aparecer. Ele queria se aparecer. Até eu fiquei assim, triste, né? Até, de certa forma, do Cosme Massi dar resposta para ele. Ele só queria se aparecer. E conseguiu, né? Então, ele só queria se aparecer. Ele não tem embasamento, não tem nada assim. E depois ele termina. Eu acho que é isso. Então, eu acho. Ele tinha que fazer, ó, por causa desse ponto e desse ponto, não é verdade o que eles querem. Né? Mas eu acho que não tem valor nenhum. Então, eu acho até que ele fez um desserviço, né? Porque muitos poderiam, por curiosidade, e ele é uma pessoa de grande alcance, e é ruim isso, né? Não é uma coisa, mas o filósofo, ele falou lindamente, meu Deus, se tivesse um link que a pessoa ouvisse lá e fosse para o Massi, aí sim, eu acho que seria bom, né? Seria esperado. Exatamente, pessoal. Na verdade, assim, tirando a postura dele, na personalidade dele, né, isso faz parte do debate filosófico, né, um pensa diferente do outro, mostra muitas vezes uma arrogância, um desconhecimento aqui, o outro um pouquinho mais de conhecimento, mas o que a gente tem que tirar da fala dele, observar bastante da fala dele, é que ele não tinha conhecimento nenhum. Pode falar, quem levantou a mão aqui? Milka. Milka. Desculpa, mas eu me perdi agora. De quem que você estava falando que não acredita no espiritismo? É do filósofo Pondé, do vídeo que eu coloquei hoje mais cedo. Desculpa, eu não vi, depois perdão. Depois vocês vão vendo, né? Ele tentando desconstruir, né, a autoridade filosófica e científica da ciência espírita, do espiritismo como um todo, falando que o espiritismo não teria uma consistência filosófica para poder ter uma área acadêmica, assim como Descartes, Platão, Kant, outros filósofos que vieram, né, outras luzes que tivemos no nosso mundo, para poder ali ter uma cadeira ali ao lado do banquete, ali ao lado desses outros teóricos, né, desses outros filósofos, né? E, pelo contrário, né, o que o Cosme Massi fala? O Allan Kardec ainda não teve esse reconhecimento, não por falta de consistência de teoria, por falta de consistência lógica, justamente, né, porque a academia, a gente prioriza, né, um teórico em detrimento do outro. Isso já é comum, é coisa do homem, nossa, né? A gente escolhe, esses aqui tá mais na moda estudar esse autor, então, né? Então estuda esse autor, outros estudam outros autores. Então essa divisão é comum, é normal, né? Então, e o que o Allan Kardec não teve ainda isso, mas está a caminho disso, né? Como o Cosme Massi colocou, porque nós, né? Ou seja, até espíritos acadêmicos, não levamos o Allan Kardec para dentro da academia, mas isso já está mudando. Pode falar, Zé Roberto. Ana, só para complementar, eu também não vi o vídeo do Pondé, mas eu já ouvi algumas coisas sobre ele, e se nós lermos
o livrinho lá, a segunda edição do que é Espiritismo, nós vamos encontrar vários poder lá argumentando com o Kardec, né, realmente. E é interessante que no próprio livro dos médiuns, Kardec vai colocar que a argumentação que todos fazem até hoje é: não creio, logo isto é impossível. Isso a gente vê muito até os tempos, na época de Kardec também, até os tempos de hoje, a gente ouve muito isso, né? Exatamente, Zé Roberto, exatamente, né? Não precisa nem ir no Pondé, né? O próprio Allan Kardec já teve, né? Já observou essas questões. Eram os críticos, né? Isso é só uma demonstração dos críticos atuais. E Kardec alertou que isso é importante, porque realmente é importante, porque quando existe o detrator, sobressai-se muito mais o ensinamento daquela doutrina. Foi o que aconteceu quando queimaram os livros lá na Espanha. Aquilo foi um momento muito importante para o Espiritismo, foi onde alertou as pessoas da Europa que realmente se a igreja está queimando os livros, aguçou em todos a verificação daquela nova doutrina que está surgindo. Então, isso é importante, que mostra para nós o quanto nós devemos estar preparados para conversar realmente com esses detratores sobre a doutrina espírita. Isso é muito importante, né? Exatamente. Né, e você bem lembrado, né, Zé Roberto, a questão lá de Barcelona, né, da queima das obras. Sim, de Barcelona. De Barcelona, né? Deu mais audiência, né? Queimou as obras, mas milhões de obras vieram depois, porque chama atenção, né? O próprio Allan Kardec fala isso na Revista Espírita, né? Até que esse mal serviu para o bem, no final das contas, porque deu uma propagação para o espiritismo que está até hoje, né? Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. A espiritualidade trabalha, mesmo nas coisas, os detratores ou contra a doutrina, está fortalecendo uma nova ideia, uma nova doutrina. Isso foi muito importante, né? E voltando ao que você estava comentando, né, sobre o livro dos médiuns, por que a doutrina espírita, né, é considerada uma ciência? Está mostrando ali no livro dos médiuns qual o método que Kardec usou, um método científico para chegar nos resultados espirituais dos quais ele chegou, né? Exatamente. Né? Ou seja, está tudo posto, né? Agora, se você não lê, né, termina passando ridículo, né, como diz o próprio Allan Kardec. Ele mesmo usou essa expressão, tá, pessoal? Né? É o que o Pondé fez, né? Ele passou um ridículo, né? Eu quero fazer um comentário também. Por favor, pode fazer. Eu achei assim que ele foi infeliz da maneira como ele foi indelicado. Quando ele fala assim, ele excluiu o espiritismo como ciência e como fazendo parte do mainstream, né, de uma forma bastante arrogante e dizendo que é só um ato de fé, quer dizer, está relegado, assim, vocês apropriarem da filosofia e vocês não fazem parte disso. Então, por isso que eu falei a princípio que eu achei arrogante, sabe? E ao mesmo tempo, daí no final, ele faz uma escolha, assim, como se fosse no tempo lá que eu disse das mesas girantes, que aquilo estava divertindo ele por uma coisa ou por outra. Enfim, achei isso. Exatamente, mostra até um desconhecimento histórico, né, da própria construção, né, da história de Allan Kardec, da história da ciência, do espiritismo, né? Eu sempre falo ciência, mas do espiritismo como um todo, mostra, né, um certo desconhecimento. Mas essa briga, gente, essa briga por quem vai ter, né, por quem vai gozar de uma superioridade filosófica, é uma coisa eterna, né? Isso, o Allan Kardec ainda está tentando entrar ali, né? Só que depende da gente, né? Depende de como a gente vai reproduzir e continuar, né? Enquanto movimento espírita, né? Essa inserção, né? Mas mas enfim, né? O perfil do Pondé, ele é assim mesmo, né? Não só ele, mas muitos outros.
Infelizmente, né? Infelizmente a gente tem essa arrogância, né? De quem é o dono do poder, né? Do conhecimento. Mas, enfim, quem não viu o vídeo, pessoal, assista o vídeo, aí vocês vão entender, né? O vídeo a gente trouxe, assim, eu queria só trazer, só para exemplificar, né, um vídeo contemporâneo, falando que como a gente tem, né, mesmo pessoas ilustres, né, mesmo filósofos, pessoas com não é qualquer um, né, não é uma pessoa sem instrução, sem um certo conhecimento. E mesmo assim, não conhecendo as bases, não conhecendo todo esse edifício que a gente estabeleceu aqui, como a gente ainda pode incorrer em erros, né? Que é o que o Allan Kardec vai falar agora nos sistemas. Ana, posso fazer um comentário? Sim. Se eu tiver errada aí, você me corrige, por favor. Mas eu acho que dentro do próprio... É meio polêmico, tá? Dentro do próprio espiritismo, existe essas dissidências aí. Quando, por exemplo, algum grupo dentro não aceita Chico Xavier, porque fala que é muito religião, é muito simplório, né? Então, essas coisas a gente tem que aprender. É o que nós estamos fazendo aqui, para gente se fortalecer, né? E sermos defensores, né? Daquilo que a gente aprender aqui. Porque Sim, vamos exatamente. encontrar isso. Usar o bom senso, né? Se a gente usar o bom senso como um dos pilares, né, que a gente viu nos estudos anteriores, né, como uma das questões que o Allan Kardec nos ensinou, né, ter sempre o bom senso, eu acho que a gente consegue mediar essas questões, né? Porque a gente tem que, não pode também, como você falou, né, nenhum momento a gente vai excluir, por exemplo, as obras do Chico, como tem uns grupos que excluem, sem estudar. Será que aquele que excluiu estudou todas as obras? Tem mais de 50 obras. Né? São muitas obras para a gente. Então, assim, quando eu vou me tornar um crítico, né, eu preciso percorrer todo o caminho daquele autor, todo o caminho daquele que fez parte da construção deste pensamento. Né? Então, mas eu também posso ter outra postura, né? Posso não também ter o mesmo conhecimento, não ter lido nenhuma das 50 obras e ter uma postura de idolatria. Também é sempre o bom senso, né? Nem tanto, né? Nem tanto a terra, nem tanto ao céu. Então, eu tenho que fazer essa dose, que eu acho que é isso que o Allan Kardec, pelo menos, espera da gente. Quem levantou a mão? Eu. Só para fazer um comentário no seguinte, eu acho que essas pessoas que fazem esse tipo de crítica, que, igual a Nádia falou, né, que deixam de lado as obras de Chico por determinado motivo, outros partem para outro tipo, para outro ramo da espiritualidade, porque se adaptam melhor. Eu acho que, primeiro, a gente tem que respeitar essa decisão. E segundo, talvez seja pela facilidade que encontram no caminho de não ter que estudar a fundo aquilo que eles estão deixando de lado. Não é? Porque tudo aquilo que eu não tenho conhecimento me assusta. Então, muitas vezes eu posso procurar, as pessoas procuram o caminho mais fácil, acabam até se fanatizando no caminho mais fácil, por medo de se aprofundar num outro caminho que elas preferem deixar de lado. Então, ignora aqui, vou partir para esse caminho aqui. Então, é onde a crítica cai muito profunda. Então, eu penso assim, se a gente não conhece, fica quieto, não critica. Vai primeiro aprender, vai estudar, vai se aprofundar, vai se colocar à altura para discutir. Que é isso que nós vimos hoje nesse vídeo que você mandou, não é? A lição que foi dada posterior em cima da ignorância do primeiro senhor, que se manifestou por pura ignorância mesmo. Aquilo foi pura ignorância, falta de total conhecimento. Então, exatamente. Dali eu tirei a seguinte lição: não conhece, não critique, não abra a boca para falar besteira, fique quieto. É bem vai isso. Estudar. Não vai passar ridículo, né? Como diz o Allan Kardec, colocou ali na obra, né? Cuidado com o ridículo, né? Então, eu acho que as pessoas muitas vezes tomam um rumo diferente daquele que a gente está tomando por uma questão de facilidade e por medo de
de encarar aquilo que elas encontram dificuldade. E eu sou assim. Sim, né, que é a postura que a gente tem que ter diante de qualquer conhecimento, né? Se eu não conheço, eu não posso entrar no diálogo, deixa eu conhecer primeiro, né? Aí a gente começa a conversar. É exatamente isso que o Allan Kardec nos colocou, né? Nos coloca, né? Ele fala, olha, você quer ser um crítico sério? Primeiro estude de forma séria, aprofundada, de forma perseverante. Aí sim, depois a gente pode traçar um diálogo. Ô, Ana, e a Sim. gente sabe também que pouca ciência afasta a pessoa de Deus, né? Quer dizer, muita ciência também afasta. É complicado. Entendeu a minha colocação? Entendi. A gente tem que ter o contrapeso, né? Então, na Isso. verdade, o espiritismo ele é tão consistente, né? Por isso que a gente tem que discordar do Pondé, que ele é tão consistente que ele tem outras facetas, né? Outras faces, né? Outros aspectos, como a gente gosta de dizer, né? Então, ele é que a gente estuda de forma separada, né? Que a gente precisa criar um método, um caminho de estudo. Mas ele é uma construção só. Ele é uma construção só, de acordo com qual ângulo que eu estou vendo, né? Ele estabelece um aspecto científico, um aspecto filosófico no sentido de consequências morais, né? E um aspecto, né, que a gente não pode, né? Não é porque a gente não tem ritos, não temos um sistema como as outras religiões tem que não seja uma religião. Se não fosse essa religião, a gente não teria nem estabelecido uma teodiceia espírita. Pode falar. Garanto e aposto que na crítica que ele fez, ao dizer que ele preferiu o candomblé do que o kardecismo, ele também nada conhece do candomblé. Porque, para quem conhece as outras raízes, candomblé, umbanda, seja lá qual tipo de doutrina, religião que seja, elas também têm o conhecimento delas raiz. Elas também têm o estudo delas, se você for verificar, tem o aprofundamento de raiz. Eles não estão ali só fazendo a brincadeira, existe, logicamente, mas tem os trabalhos sérios. Então, a garanto e aposto, quando ele se referiu, eu prefiro o candomblé do que o kardecismo, ele lá sabe lá o que acontece no candomblé. Então, ele vê isso tudo como um circo. Ele foge do kardecismo, porque ele não quer se aprofundar, então ele joga para um outro lá qualquer, como ele jogou o catolicismo, protestante, como pode jogar qualquer um, não é? Então, fala exatamente do que não conhece. Exatamente, né? Ele vai jogando, né, as palavras, né, sem compromisso, né? Vai criando expectativas falsas, e isso cria em pessoas que acreditam num ser desse daí, uma confusão mental enorme. Problema sério, não é? E até hoje, né, o Cosme Massi fala sobre isso também no vídeo dele, e até hoje não temos nenhum crítico sério do espiritismo que possa bater de frente, né, que possa desconstruir tudo isso que o Allan Kardec e os espíritos nos colocaram, né? Não tem, ainda não teve. Ficou linda, né, a explicação dele, né? Eu falava, quando eu crescer, eu quero ser assim. Ele é maravilhoso, né? Maravilhoso. Muito bom. Suave, calmo. Sim. Né, com propriedade. Muito bom. Maravilhoso. Obrigada pelos vídeos, muito bom. O que está faltando ainda é que nós todos, frequentadores da doutrina, estejamos mais embasados, né? Tanto que estamos aqui, 37 pessoas só, e quantas pessoas está precisando deste conhecimento, né? Então, assim, nós somos um grupo muito grande, filiados, pelo menos, na doutrina espírita e com o conhecimento de Kardec, mas que somos superficiais. Então, se você vai visitar tantas casas que elas estão meio mista. Você vai visitar as casas, elas têm... ela fala de que está aplicando o conhecimento de Kardec, mas você vê que, na prática, é outras coisas que ela está misturando. E isso quer dizer que falta a nós todos o embasamento, né? Então,
precisa ainda Sim, o nós, estudo, né? o É por estudo. isso que eles sempre têm que diferenciar, né, pessoal? O espiritismo, como estudo, como nós estamos fazendo aqui, como filosofia, do movimento espírita, né? Que é uma construção nossa. É uma construção, aliás, que partiu desde o próprio Allan Kardec. Vamos lembrar, como no estudo passado, ele estava escrevendo, né, o livro dos médios, e, né, ele estava o quê? Ao mesmo tempo criando a sociedade, né, estabelecendo, ou seja, então Allan Kardec já teve uma preocupação, eu falo isso ali no final da nossa apresentação, que ele teve uma preocupação em como formatar, né? Ele não nos prometeu aqui um guia de trabalho, um guia de como se proceder, inclusive como que uma sociedade espírita, nas palavras dele, hoje chamamos de centros espíritas, deve se organizar, né? Então ele se preocupou com o movimento espírita. Pode falar. Ana, eu vejo muito assim também. Eu sou nova no espiritismo, mas as pessoas estão muito atrás do fenômeno, entendeu? Porque é suado estudar, até porque eu acho assim, aí uma coisa minha, eu já falei para o Zé Roberto isso, eu acho difícil, não é fácil, é denso, são palavras difíceis, textos difíceis, não é fácil. Olha, eu acho que aí é um investimento da gente mesmo, suado, tem que... Sim. Eu vejo você aí, dá trabalho, né? você dá trabalho. Então, eu acho assim, mas é um tempo, né? Agora é um tempo de estudo mesmo. Eu acho que isso que consolida, não só Sim. o fenômeno em si, né? Exatamente. É bem maior, né, que somente os fenômenos, né? Mas isso, gente, lógico, né, tem uma explicação, né? Cada um tem um grau evolutivo diferente, em buscas diferentes, e ao mesmo tempo, né, parte de nós, né, como o nosso colega aqui acabou de falar, né, a gente precisa desse estudo para depois reformular as nossas práticas, né? Depende de nós, né? Então, essa é a proposta, né? Essa é a grande proposta, além da nossa própria reforma íntima, né? Que eu acho que é o mais difícil Que é o ainda, mais né? difícil. Muito mais do que ler os Muito textos, mais. né? É a etapa mais difícil, né? Que tem esse viés também, né? Então, é o que, né, já sabemos que em uma vida é impossível a gente driblar tudo, né? A gente conseguir tudo. Primeiro é se conhecer, que é o mais difícil. Né? Exatamente. Conhecer, se reconhecer para depois tentar fazer a reforma íntima. Porque não adianta fazer reforma íntima sem conhecimento, sem se conhecer, e é tão difícil, porque você vai precisar reconhecer suas falhas, né? Exatamente. Deixar-se ser tratado, porque Deus faz, né? Jesus faz, mas é preciso que a gente permita e se implique nessa situação. Mas a gente já está diante do bom, do belo, então Tá no não vai caminho, ter né? jeito. Tá no Estamos caminho. no caminho certo, graças a Deus. Exatamente. Pessoal, agora sobre os sistemas, tá? Depois que a gente estabeleceu, né, todos, né, estabelecemos aqui, né, que os fenômenos, né, ou seja, não tem nada de sobrenatural, né, a partir do momento, né, que os fenômenos espíritas, principalmente ali no século XIX, quando, né, o berço ali que o espiritismo nasceu, eles estavam voltando a se repetir, como eu coloco ali, né, eles estavam as mesas girantes o tempo todo, né, na Europa, na América, né, os fenômenos, principalmente os fenômenos físicos, né, do tipo físico, como a gente colocou ali, as manifestações físicas estavam assim, pipocando, né, se criou muitas teorias, né, se criou muitas teorias, algumas mais sérias, outras um pouquinho levianas, outras totalmente céticas, né? Então, o Allan Kardec, ele reserva um espaço no livro dos Médiuns para falar um pouquinho sobre essas, né, sobre esses sistemas, né, sobre essas teorias. O primeiro delas, né, o primeiro delas é o sistema de negação. Né, acho que eu até coloquei aqui, ó, o sistema de negação. É aquele que nós já falamos no início, aquela pessoa que nega tudo, o cético, né? Ou que nem quer ver,
né? Olha, eu não quero nem observar isso, eu não tenho interesse, ou não, eu não, né, ele nega todos os efeitos físicos, todos os efeitos inteligentes que podem advir daquele fenômeno, ele não quer conversa, né? É o sistema de negação. É aqueles que não admitem, se eles não admitem a existência dos espíritos, então, logo os espíritos, né, por consequência lógica, não podem e não vão, né, produzir nenhum fenômeno, né? Não posso produzir se eu não existo. Então, é o sistema de negação, né? Outros, né, que fazem, né, que vão tentar, o filme mostra um pouco isso, né, reproduzir as mesas girantes, por exemplo, os fenômenos, mas eu vou tentar enganar o meu público, né, ou seja, de má fé. Eu vou estar fingindo que aquele efeito é um efeito físico, por exemplo, que a mesa está girando, que a mesa está batendo, mas não passa de ser uma enganação, né? Então, aquela pessoa, isso aqui é uma enganação, né? Então, a maioria de todos os fenômenos não passam de charlatanismo. Então, é o sistema do charlatanismo, tá? Outro sistema que ele fala, sistema da loucura. Outras pessoas, né, que dizem que tudo isso, né, que todos aqueles que estão acreditando em fenômenos, que acreditam em espírito, todos esses eles põem como na palavra do Allan Kardec, eles são imbecis, estão loucos, né, estão doentes, né, então eles não podem, não vamos poder ouvir esse povo, que esse povo é louco, esse povo está doente, isso não existe, bem parecido com aquele que nega, né? Se não existe a alma, aquele que crê e aquele que diz estar enxergando, diz que está conversando com o espírito, aquele que escuta, aquele que ouve, enfim, não importa se é feito inteligente ou se é feito físico, não importa, eles estão, eu digo, todos para esses, vocês são loucos, vocês está fora do normal, precisa de médico, né? Enfim, é o sistema da loucura. Então, vamos ter essas pessoas que acreditam e que pensam assim, né? Outros são parecido com a loucura, mas é o sistema que é aquele que está alucinado, o sistema da alucinação. No sentido assim, olha, a pessoa, não é que ela está louca, os sentidos dela, ela não está enxergando direito, ela está achando que está vendo o espírito, mas ela não está enxergando direito, os seus sentidos orgânicos estão precisando ali de um remedinho, que ela só toma um remedinho que para com essa frescura, que passa com essa loucura, né? Ou seja, são aquelas pessoas que acreditam que o corpo físico está doente, ao ponto de enganar os nossos sentidos, né? Então, aquele que observa, eu estou crendo que ela está de boa fé, ela não é um charlatão, ela não quer me enganar. Não, eu estou acreditando que você está vendo o espírito, mas você está achando que está vendo. Isso não existe, né? Então, você está achando que está vendo, basta eu te dar um remedinho, basta te dar um tratamento médico que essa alucinação cessa, né? Então, tem esse sistema também. O sistema que ele fala do músculo estalante, né? Aqueles resíduos, né? As pessoas que escrevem, né? A psicografia, enfim, como eu falei, não importa o fenômeno, ser físico ou ser inteligente. O médium são apenas contrações involuntárias ou voluntárias dos seus músculos, ou seja, é ele mesmo que acha que está vendo, que acha que está escrevendo, mas é o seu sistema muscular, vamos colocar assim, os seus órgãos, né, estão produzindo esse descontrole mecânico, que é por isso que o médium está escrevendo, né? Enfim, eles não estão aqui nem analisando se que o músculo ali involuntário escreveu faz sentido, se tem uma inteligência ali por trás, não, é apenas o fenômeno é produzido porque o seu músculo quis que produzisse, né? Os sistemas de causas físicas, né? Muito antes, né, do espiritismo vir à tona, tínhamos uma outra ciência totalmente independente, que era o magnetismo. Então, por exemplo, as mesas, elas podem girar com a doação do meu magnetismo, ou seja, o que seria? Do meu fluido animal. Elas doam, elas podem mexer somente com o fenômeno ou seja, o fenômeno do magnetismo não admite que tem
uma causa inteligente, que, ou seja, que tem um espírito ali atuando. Eu apenas, como se eu tivesse, entre aspas, tá? Dando um passe na mesa, doando os meus fluidos animal, ou seja, do meu corpo físico, e assim fazendo com que a mesa girasse. Acontece? Sim, acontece. Mas aí o que o Allan Kardec vai falar? Durante muito tempo, o Allan Kardec, né, já era um estudioso do magnetismo, ele falava, isso aí o magnetismo já diz, né, a gente pode, pode mover os objetos apenas com a ação magnética. Animal, né? Só que acontece que essa ação magnética aqui não é tão ação magnética assim, porque elas começaram a falar, elas começaram a decifrar palavras. Opa, então não é só ação magnética, tem alguma coisa combinando a isso, alguma causa inteligente, né? Então, mas tinham aqueles ainda que falavam, não, Kardec, é só ação magnética, né? Já está um pouquinho mais próximo ao espiritismo, mas é apenas uma interferência, uma causa física, é uma ação magnética. O outro, né, que era o próprio reflexo, ou seja, a luz teve algum reflexo nos nossos sentidos também, que por isso que eu achei que vi um espírito. Né, eu não tenho dupla vista, algum reflexo, né, daquele ambiente, ou seja, o meu corpo, né, eu estou inserida aqui nesse ambiente, e esse ambiente tem luz, tem uma iluminação, tem paredes, e tudo isso influencia na minha visão e nos meus sentidos. Então tudo aquilo, os fenômenos espíritas aqui, né, seriam apenas produzidos por essas causas. Né, ou seja, são esses sistemas, pessoal, são pessoas tentando dar uma explicação, tá? O sistema da alma, da alma coletiva. Essa comunicação que você deu, essa visão que você acha que você teve, é apenas uma produção da sua consciência. Aqui a gente vai vamos ter outra palavrinha que a gente pode trocar ali, seria uma ação anímica, ou seja, o que é anímica? Na minha própria alma, da minha própria inteligência. Então, vamos supor, se eu tive uma comunicação de um espírito sofredor, ali sou eu que estou sofrendo. Tá? Sou eu que estou sofrendo, eu estou apenas fingindo não, porque aqui não é de má fé, apenas a pessoa está vamos colocar assim, numa questão psicológica, ela está ali escrevendo como se fosse um diário e chama aquilo de comunicação mediúnica, mas que na verdade é ela que está com aquela dor, é ela que está passando por esse sofrimento. Lógico que isso é um sistema raso, né? Porque além da ciência espírita admitir os fenômenos anímicos, né, e depois, lembrando do Chico, né, para os fãs do Chico agora, que o André Luiz vai chamar isso de imersão do médium, né, ou seja, quando muitas vezes o médium, ele mergulha na própria consciência e ele traz uma comunicação anímica, mas tem a mesma qualidade de uma comunicação de um outro espírito, por exemplo. Então, é esse sistema da alma coletiva que, olha, só o médium, né? Não tem e muitas vezes, por exemplo, vou dar uma comunicação às vezes de um parente, por exemplo, né? Na verdade é porque eu queria conversar com esse parente, eu tô colocando aqui a minha saudade, ou conversei com você e você me influenciou, então eu vou, né, influenciada pela sua saudade, eu dou a comunicação de um parente seu, né, diria para o Chico, você está sensibilizado pelas as almas das mães aí, estão dando as comunicações, mas é tudo da sua cabeça, tá, Chico? É somente o seu espírito ali atuando. Esse sistema falaria assim, tá? E o sistema sonambúlico, ou seja, o médium, né, sobre o efeito do magnetismo, né, que muitas vezes, na época, né, como que se curava a ciência do mesmo, do magnetismo. A pessoa entrava como fosse um transe mediúnico, mas era um transe sonambúlico, o paciente era induzido ao sonambulismo e ali ela manifestava, ela se comunicava. Não tinha ainda, né, não era admitida a intervenção dos espíritos. Depois, quando Kardec admite isso, tá? Então, não era, tudo aquilo que muitas vezes o sonâmbulo, a dupla vista que ele tem, a evidência que ele tem, ou que ele acha que está conversando, dialogando, é apenas um efeito desse transe.
tá? Ou seja, não tem nada de espírito aqui no meio, é tudo ele produzindo, porque ele está sob o efeito de um transe sonambúrico, tá? Então, todos esses sistemas aqui são até pouco sérios, até para a gente ver, tem uma certa lógica, né? Eles tentando, ainda não está admitindo o espírito. Os outros sistemas, esse aqui é o mais que o Allan Kardec chamou de pessimista ou demoníaco, né? É coisa do diabo. Ah, não, isso é coisa do diabo, não pode se comunicar, né? E ele mesmo coloca isso na obra, né? Depois a gente vai estudar com mais atenção cada uma delas. Você não pode se comunicar, isso é coisa do diabo, para com essa brincadeira e pronto, vamos acabar com essa história que vai enlouquecer todo mundo. Então, é o sistema pessimista. Eu não quero admitir nada e já coloco na conta do diabo, tá? Palavras do próprio Allan Kardec, tá, pessoal? E o sistema otimista, esse já é mais bonitinho. Ah, pode sim ter comunicação. Não, os espíritos se comunicam, mas somente os bons, tá? Os maus estão lá atracados com o diabo, talvez com outra teoria, tá? Não podem se comunicar, somente os bons. Ele vai chamar isso de sistema otimista. Depois, o sistema monoespírita ou uniespírita. Que somente um espírito pode se comunicar e vir até os homens, vir até nós para poder se comunicar. Quem nada mais é do que o próprio Cristo, só o espírito de verdade, tá? Porque por ele ser o protetor da terra, por ele ser o espírito melhor que já pesou na terra, aquela coisa toda que o Allan Kardec já nos coloca e fala, olha, só ele, só podemos receber a comunicação de Cristo. Bom seria, né, se fosse só isso, mas não é mentira, né, pegadinha, não é verdade, né? Não é nem Cristo que vem trazer essa comunicação. E agora o sistema multi-espírita, que aí o espiritismo se encaixa aqui, né? Ou seja, são os fenômenos produzidos pelos espíritos. Não importa qual o grau evolutivo que eles estejam, não importa se a gente vai ter também alguns efeitos anímicos, se ele é um espírito bom, se ele é um espírito impuro ainda, qual é o tipo de comunicação, ou seja, qual é a natureza da comunicação dada, não importa. O que a gente está preocupado aqui sim, todos os espíritos podem se comunicar, por isso sistema multi-espíritas, né? Então, assim, é nesse aqui, né, que o espiritismo se encaixa, que ele deixa por último. E ele fala, se a gente for observar todos os fenômenos e os tipos de comunicação, a gente vai ver algumas comunicações são de natureza instrutivas, outros nem tanto. Então, isso não quer dizer, né, que os outros espíritos que não vêm com o intuito, com a missão de nos instruir, também não quer dizer que eles não têm espaço de fala, né? Como aquele outro sistema, não, todos têm esse espaço e todos são possíveis, lógico, em linhas gerais, de se comunicar, né, de acordo com a sua vontade. E quais são as consequências, né, dessa observação? Então, Allan Kardec, ele fala, temos que ter essa observação mais completa para a gente poder colocar nesse sistema multi-espírita aqui. Então, a gente tem essa observação bem completa, já observamos que o espírito existe, que ele tem leis, que todos eles podem, de regra geral, se comunicar, né? E agora, quais são as consequências, né? Ou seja, como né, agora um guia, né, que ele está dando para a gente, como que eu vou ter essa observação mais completa? Então, tem que partir do princípio que todos os fenômenos espíritas são produzidos pelos espíritos, né? Aqui, observa, a gente nem colocou se é espírito de luz, se é espírito trevoso, como a gente quiser dar o nome deles, né? Não importa, tá? Outra, os espíritos, eles, apesar de constituir o mundo invisível, o mundo espiritual ou o mundo espírita, ele está em toda parte. Né? Ele está aqui com a gente, está estudando aqui com a gente, e eles estão em toda parte. É o direito deles também, né? Então, é uma observação que o Allan Kardec colocou para a gente. E eles vão, por eles estarem em toda parte, eles interferem no mundo físico, ou seja, no mundo material, né? E também sobre o nosso mundo moral, ou seja, dessa intervenção entre o mundo material e o mundo espiritual, vamos derivar muitas consequências morais, né, e alterações, intervenções na própria natureza. Não tem lá no livro dos Espíritos a intervenção dos Espíritos na nossa vida? A intervenção, né, as qualidades que os médiuns têm que ter, ou seja, as consequências morais.
né? Então, são vários temas que a gente pode derivar dessa premissa aqui, dessa observação que o Allan Kardec colocou. E quem são os espíritos? Eles são seres à parte, não são algo não é algo sobrenatural, não é uma criação, ou seja, quem são eles? São almas de homens, né, de pessoas que viveram aqui na Terra, que tiveram um plano material, né, seja na Terra ou em outros mundos. Então, as almas dos homens, né, as almas dos homens são espíritos encarnados. Né? Lembra que o Allan Kardec já coloca isso desde o texto introdutório da primeira obra, o Livro dos Espíritos. E ele retoma aqui. As almas é nada mais nada menos do que dos espíritos encarnados. Quando desencarnam, vamos chamar de espíritos, que é a mesma coisa. Né? Então, por isso que eles conservam a sua individualidade e a sua natureza. Há espíritos, portanto, de todos os graus, de bondade, de malícia, de saber, de ignorância, né, de todos os que vão dominar algumas áreas de conhecimento, outros nem tanto. Então, a gente conserva. O nosso corpo físico não nos atribui nenhuma qualidade. Então, desencarnou, só mudou de plano. Outra consequência observada pelo Allan Kardec. Todos estão submetidos à lei do progresso, né? Ou seja, todos vão chegar à perfeição. Até aqueles espíritos que sofreram, que trouxeram muitas, né? Porque o Allan Kardec teve a possibilidade, né, de estar perto, de acompanhar evocações de todos os espíritos, né? No livro Céu e Inferno, por exemplo, a gente tem comunicações de espíritos extremamente sofredores. Então, ele tem a oportunidade de observar isso e de observar a melhora deles lá no mundo espiritual. Né? Então, olha, a lei, o progresso é uma lei mesmo, é uma lei da natureza, é uma lei de Deus e alcança todos. E como que ele melhorou? O Allan Kardec observava o que os espíritos traziam através do bom uso do nosso livre-arbítrio. Se eu fizer um bom uso, em menos tempo, mais tempo, eu vou chegar lá, assim como aqueles espíritos que hoje são os nossos governadores, protetores, assim por diante. Isso, lógico, se está na alçada do meu livre-arbítrio, então vai depender do meu esforço e da minha vontade. Outra consequência observada é que seremos felizes ou infelizes, teremos sucessos ou insucessos, tanto no mundo espiritual quanto no mundo da matéria, de acordo com o bem e com o mal que eu tenha praticado. Né? Então, lei de causa e efeito, né? E tudo isso, né? E eu manifesto isso, né? Enquanto se eu estou na dimensão espiritual e venho me comunicar, eu não deixo isso de lado, isso fica impresso, é perceptível numa análise de uma comunicação. Alguma questão, pessoal? É mais fácil. Então, todos os espíritos podem se manifestar aos homens, dependente de graus, para trazer sofrimentos, ou para trazer conhecimento para nós, né? Então, todos podem se comunicar. E eles se comunicam através de quem? De médiums. Né? Aí o Allan Kardec já chega nos apresenta agora uma definição bem simples de médiums, aqueles que servem de instrumentos e de intérpretes dessa colônia espiritual tão diversa e que quer se comunicar com a gente. E como que eu reconheço, ele vai falar, o Allan Kardec fala, como que eu reconheço se todos podem se comunicar, independente do grau de instrução, como que, de uma forma geral, tá? Como que eu reconheço isso? Pelo uso de linguagem, né? Pela forma, pela natureza, pelo conteúdo que eles trazem nas mensagens, né? Então, o livro, né, a gente vai estudar isso, tem todo um método, técnicas de como que eu avalio, né? Mas a palavra-chave aqui é a linguagem e o conteúdo usado. Alguma questão, pessoal? Se eu estiver indo muito rápido, vocês falam, tá? Está quase terminando. E faltava mais alguns slides para a gente completar o nosso estudo aqui, tá? Mas praticamente agora é só já explicamos sobre as manifestações físicas e inteligentes. Aqui a gente traz uma definição colocada pelo próprio livro,
né? Ação, ou seja, agora, como se eles vêm através de médios, como que eles se manifestam, ou seja, como que os espíritos se manifestam sobre a matéria. Podem produzir tantos fenômenos físicos e inteligentes, que é o que ele vai cuidar aqui na segunda parte da obra, né, que ele vai cuidar na segunda parte da obra, ele vai falar desses dois tipos, ou físicos ou inteligentes, né, até o 9º capítulo, como falamos, fazendo uma teoria sobre diferenciando, né, ele toma todo esse cuidado para diferenciar o que é físico e o que é inteligente, como que a gente pode, ao observar o fenômeno, já colocar esse fenômeno físico, esse aqui é um fenômeno inteligente. Então, ele dá para a gente toda essa bagagem. Depois, a definição de médium, né? Ele vai trazer isso tem um capítulo específico só para falar, para definir sobre a ação do médium, né? O médium definido como toda aquela pessoa que sente, nem que seja num grau qualquer, e nem que seja num grau pequenininho, né? A presença e a influência dos espíritos, né? Essa faculdade, né? Essa faculdade não é para todos, ou seja, ele fala que no sentido estrito, no sentido amplo da palavra, todos nós somos médiuns, e que esta faculdade não constitui um privilégio exclusivo, tá bom? Mas que são poucas, aliás, por isso, né, mas temos aquelas pessoas que produzem essa faculdade, que manifestam, aliás, que manifesta essa faculdade de uma forma mais ostensiva, como a gente fala, e que usualmente colocamos essas pessoas, essa pessoa é médium e essa não é. Nesse sentido da obra aqui está um erro, eu falar isso, essa pessoa não é médium, essa pessoa é. Ou a gente começa a falar, né, a partir do estudo de hoje, a gente pode sair por aí, eu não sou médium. Não, eu sou médium, mas talvez não no sentido ostensivo, mas que eu sinta que há uma influência exercendo sobre mim do mundo espiritual, sim, né? Alguns não têm um compromisso mediúnico para isso, e isso a gente vai estudar muito mais detalhado, tá bom? Depois, sobre os médios, né? O bom médio não é aquele que dá as melhores comunicações, recebe os melhores espíritos, só recebe espírito, né, como mentor. Não, o bom médio é aquele que segue o método, que segue o estudo, e aquele que faz a sua reforma íntima ao ponto de, sim, ter assistência dos bons espíritos, não é receber somente mensagens de bons espíritos, é diferente. Aqui a gente tem que entender como somente aquele que tem assistência dos bons espíritos está pronto para qualquer tarefa. Os meios de comunicação, já falamos um pouco no estudo passado, né? Eu posso ter a comunicação ou pela evocação ou pela comunicação direta dos espíritos, né? Depois o Allan Kardec fala ali, vou compartilhar esse material com vocês, para vocês lerem melhor. Ele vai falar que os espíritos gostam de ser evocados, e o que ideal é a gente ter uma mesa mediúnica, ter os dois tipos de trabalho. A identidade dos espíritos se revela através da linguagem, né? Estou falando aqui bem rápido, porque por causa do nosso horário, tá, pessoal? Como eu já, né, como colocando. E depois, um dos grandes obstáculos, né, como ele falou ali na contracapa, que se a gente não seguir tudo isso à risca, não seguir todo esse método e todo esse cuidado, podemos cair em alguns perigos. Um deles, colocado ali na obra, destacado na obra, lá nos capítulos finais, que é o processo de obsessão, né? Que é quando a gente sai desse caminho reto, né? E essa assistência dos bons espíritos cansa da gente, e a gente termina dando abertura, né, a práticas não tão boas assim. E essa obsessão, depois ele coloca, né, de forma geral, pode ser uma obsessão simples, uma fascinação, né, e outras, e até a subjugação, então vamos colocar assim, que é o mais grave, né. Também vamos estudar, tá, pessoal? Estou falando bem rápido assim, mas nós vamos estudar com mais detalhes cada um desses itens, né? Então, o médium, né, olha, ele fala, toma cuidado, porque o médium o tempo todo se torna, fica muito exposto, justamente aqui o médium no sentido extensivo, fica muito exposto a esses processos obsessivos.
e que até o Allan Kardec pergunta, mas por que então que Deus permite que ele fique exposto? Para servir como teste, tá bom? Vamos ver se o médium aprendeu direitinho. Depois aqui explicando o que seriam essas obsessões, os tipos de encontro, ou seja, os tipos de mesas mediúnicas que a gente pode ter. A gente pode fazer uma mesa mediúnica apenas para motivos de brincadeiras, para brincar, para evocar espíritos, para saber coisas que não tem nada a ver, né? Quem vai ganhar a Copa do Mundo, por exemplo, né? Coisas absurdas. Então, que os espíritos não têm que se importar com isso. Então, umas comunicações frívolas. Posso fazer uma comunicação no sentido de querer observar um fenômeno, temos que tomar cuidado, né, temos que ter um ambiente propício para isso, mas por que tem que tomar cuidado? Porque muitas vezes as pessoas são mais curiosas do que querer saber de fato esse fenômeno. E aí, as comunicações que ele quer chegar, né, são as comunicações sérias e instrutivas. Essas sim, né, elas têm que ser praticadas, né? Então, Allan Kardec vai desenhar para a gente o que seria esse tipo de mesa mediúnica aqui, traduzindo para as nossas palavras de hoje. Né? E no final, como eu falei, eles preocupados em formatar um movimento espírita, né? Como que a gente, ensinando para a gente, no final ali da obra, como que a gente tem que se comportar, como que eu faço um centro espírita, como que isso está no livro dos médiuns, tá? Como que eu faço um grupo mediúnico, que ele vai chamar de sociedades espíritas, né? Então, é lógico, a princípio, aquela que tem só comunicações sérias e instrutivas. E depois ele vai falar como que a gente tem que se comportar de forma prática. Aqui no final da obra, né, onde ele fala que tem que ser grupos pequenos para ter um controle melhor do trabalho, né? É lógico que isso é o ideal, né? A sociedade espírita formatada pelo Allan Kardec e pela equipe espiritual. A gente nem sempre segue isso, né? Então, lembrando que o nosso colega ali falou no início, a gente está a caminho, né, de buscar, e a gente só consegue. Vocês vão ler ali depois, o Allan Kardec fala, através do estudo. Se eu não tivesse estudo inicial, eu não consigo estruturar de forma prática nenhum centro, nenhuma sociedade, nenhuma reunião espírita que seja. Era isso, pessoal. Passamos 5 minutos, né? 6 minutos do nosso horário. Queria agradecer a paciência de vocês. Foi ótimo, e a contribuição. Muito bom. Ótimo. Muito bom. Obrigada, Ana. Obrigada. Temos alguma questão no chat? Obrigada, eu. Obrigada, Ana. Boa noite. Obrigada, Ana. Calma que temos oração final, pessoal. É mesmo. Faz parte de uma reunião séria, né? Temos que agradecer a equipe espiritual que esteve aqui presente. Alguém gostaria de fazer oração? Quem gostaria de fazer oração final? Deixa eu ver aqui quem está online. Dori, você quer fazer para a gente a oração final? Nem ouvi você hoje. Faço sim, Ana. Então tá bom. Com os nossos pensamentos elevados, unidos em Deus Jesus e toda a espiritualidade amiga, agradecemos muito pelas bênçãos do estudo, que nós possamos sempre guardar todos esses ensinamentos. Muita paz a todos. Boa noite. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Pessoal, Assim seja, boa noite a todas. Boa semana, boa noite, senhor Boa Roberto. noite, boa noite, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Uma boa segunda. semana, até a próxima segunda, se Deus quiser. Ele há de querer. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos, obrigada.